Estamos de pé, em cima assim, pressionados, mas não desanimados. Estamos de pé, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. As palmas assim, ó. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você que crê, cante comigo assim. Não caminhamos Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. As palmas assim. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você que crê que nada pode parar a igreja do Senhor, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Nós clamamos a Tua presença nesse lugar, Jesus. Nós cremos que só Tu és santo e nada se compara a Ti.
Nós cremos que tudo o que fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado. Que o quê? Que teu é o reino pra sempre. E teu é o reino, e teu é o domínio e o poder. Joga bem alto! E não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, e não há outro como. Tudo já está preparado aqui, tudo, vamos lá! Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
só tu és. Não há outro como tu. Uma coisa vou, deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa, então peça a Ele nessa noite, deixa eu ficar na minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Nós queremos ficar na tua casa, Jesus. Nós queremos estar na tua presença todos os dias de nossas vidas. E nós te convidamos, Jesus, pode morar aqui. Pode morar aqui. Aleluia, aplauda Ele. A casa é sua, Jesus, pode entrar. É só bater na porta, é só bater na porta. É só bater na porta que nós abriremos para que o Senhor faça morada nas nossas vidas. Nós clamamos a tua presença aqui nesse lugar. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção. É só bater que vou abrir, entrar. É só bater, vou abrir, entrar. Então canta de todo o seu coração. Eu já coloquei e estou só te esperando. Vem, Maranata, Maranata.
bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata, eu já coloquei. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Nós estamos te esperando, Jesus. A tua noiva te espera. Vem, Jesus, vem, Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não. Que era lindo assim, meu noivo. Eu abro a minha casa. Será que você pode cantar mais uma vez assim, bem baixinho, bem baixinho? Tem fogo, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo, tem fogo! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei. Dançar, Maranata.
E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aplauda ele nessa noite. Aleluia. Senhor, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos ao Teu querer. Nós estamos aqui rendidos diante de Ti. Venha tomar as nossas vidas. Nós estamos rendidos a Ti. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar teu anjo em tudo. Então clame por ele nessa noite. Chama o nome dele. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar.
nossas vidas, Senhor, faça delas o teu querer. Nós já estamos rendidos a ti, Jesus. Pode entrar, a casa é tua, nós já estamos rendidos a ti, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Será que você pode cantar mais uma vez esse pedaço da música? Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Faz em mim o teu Aleluia! Aleluia, nós cremos no teu nome, Jesus. Nós cremos que tu morreste naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitaste. Nós cremos que tu és o Filho de Deus, o ressuscitado, aquele que vive, que reina e que voltará para buscar a sua igreja. Nós cremos que para sempre tu és exaltado, para sempre tu és adorado. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, e o peso do pecado Ele levou.
cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, cante! E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. E nós cantamos aleluia, nós cantamos aleluia, pois nós cremos que o Cordeiro venceu, nós cremos que ele está vivo e voltará. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Por favor, suba o seu canto nessa noite assim. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, porque ele vive.
nasce, porque Ele mas eu que a minha está que vive está nas mãos do meu Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Bem forte. Graças a Deus. Aleluia. Dê um beijo, um abraço nesse colega de caminhada. Diga a ele: Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, amados? Nós vamos ouvir agora os nossos anúncios. Daqui a pouco a gente volta para falarmos um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito por nós e que ainda vai fazer. Amém. Boa noite, família Nova Vida. Tudo bem com vocês? Como diz nosso diácono Rogério. Deixa eu começar falando aqui de coisa muito boa, viagem, quem não gosta. Então, temos uma viagem, um passeio da Marta, em agosto, para São Lourenço, de 16 a 18 de agosto. Qual o valor, Marta? 1.680 para o casal, tudo incluso. Ônibus, estadia, alimentação e esses 3 dias de passeio, tá? Pode pagar parcelado em boleto. Também é uma opção muito boa, né? Porque aí você não prende lá o seu cartão e faz o pagamento. Então, quem tiver interesse, no final, procura a Martinha, que ela está ali na portaria hoje, amém? Nossos anúncios semanais: terça, culto da família. Quarta-feira, nosso Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta, 19h30, nosso culto também de oração. Tem sido bênção, tá? Quem ainda não veio, não perca essa oportunidade de estar com a gente. Domingo, às 8h30, EBD. Às 10, nós temos o nosso culto matinal. E às 18, o culto ao qual estamos todos fazendo parte. Tem outro passeio, amém? Glória a Deus, a nossa igreja é muito boa para fazer passeio, gente. Passeio com batismo, 27 de abril. A Neia tem reclamado muito porque, como todo bom brasileiro, estamos deixando para a semana do dia 27 para falar com ela, e a gente não pode fazer isso, né, gente? Então, quem tiver interesse em ir, já deixa o nomezinho com a Neia hoje no final do culto. Custa R$ 110, inclui ônibus, café da manhã, almoço, lanche. O sítio é maravilhoso, tem um monte de quartos também para quem quiser depois descansar, ar-condicionado. Então, assim, procurem a Neia, quem for batizar e quem quiser levar a sua família para passar um dia diferente, amém? Outro passeio. Agora vamos falar do nosso encontro de casais de família. Né? Tem que mudar um pouco aí, Reis. Está mudando, está virando encontro de família, amém? Será em Búzios, no Hotel Ferradura Resort, em dezembro. E o tema é 3 igual a 2, a aliança perfeita. Então, quem também tiver, quem quiser participar desse encontro de casais com a gente, procure o Reis também no final do culto. Assim, gente, é coisa de crente, como ele mesmo fala. É bênção, as palestras são bênçãos, é tudo muito maravilhoso. Então, quem ainda não teve a oportunidade de ir, comece a economizar um dinheirinho, porque vale muito a pena, muito. Todos os passeios dessa igreja valem muito a pena. Como eu gosto de pedir, sexta, gente, por favor, a gente está terminando, assim, esgotando mesmo os recursos que a gente teve até o mês passado. Então, esse mês, hoje, eu entreguei um valor para o Marcelo, para uma família que precisava muito, e o Marcelo recorreu a mim. Então, o último valor que eu tinha, eu entreguei na mão dele. Graças a Deus, ele conseguiu suprir a necessidade dessa família. Então, eu peço o seu amor. Não é o valor, tá? É o seu amor, é o que você puder
fazer de doação para que a gente possa atender essas duas famílias da nossa igreja e também quem precisar e a gente puder atender lá fora, amém? O sorteio do Geração Vida, tem muitos números ainda, gente, é para domingo que vem. Vamos ajudar, né, a nossa geração a fazer todos aí os trabalhos que eles têm durante o ano, e essa verba é justamente para suprir os trabalhos que são feitos no Geração Vida para as nossas crianças. Então, quem puder também, custa só R$10, é uma cesta recheada demais de chocolate. Tá? Então, por favor, me procurem no final do culto. Não precisa pagar hoje, pode deixar que eu vou cobrar no dia, vou mandar a mensagenzinha lá no Zap e você faz o pagamento. Mas preciso da sua colaboração, do seu amor com o nosso Geração Vida. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Queridos, eu só quero fazer um adendo para os irmãos às terças-feiras. Eu tenho sentido falta de muitas pessoas, não é porque eu prego, é porque o culto da família é um culto muito importante para a vida das pessoas. Por quê? Essa igreja sempre proclamou família. E quando você recebe a unção para a sua casa, quando você tem uma palavra para a sua família, eu penso que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Muitas das vezes, pastor, eu não estou com um problema na minha casa, então vou participar do culto de família para quê? Queridos, manutenção é tudo. Então, eu quero chamar a sua atenção. Pastor, o culto está vazio? Não, tem pessoas. Mas eu estou sentindo falta de muitas pessoas que têm deixado de receber uma oração para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Não espere piorar para você buscar. Busque enquanto há tempo. A palavra vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Invocai enquanto Ele está perto. Então, a sua vinda às terça-feira vai garantir o quê? Uma oração para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Não seja aquela pessoa que só entra por essas portas aos domingos. Só se acaso você trabalhar, tiver o seu emprego, aí sim, você não pode largar o seu emprego e na oportunidade que você estiver, você esteja. Não seja uma pessoa que entra por essas portas só aos domingos. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, participe de todas as programações da sua igreja. Posso ouvir um amém da sua parte? Então é importante você estar. Eu gostaria de orar por essa chave, não sei de quem é, mas vamos orar, agradecendo a Deus por esse veículo aqui. Pai, em nome de Jesus, não sei a pessoa que adquiriu esse veículo, mas eu te peço, Senhor, que esse veículo seja bênção para esta família. Que esta família, ela possa desfrutar deste bem, e que este bem faça algo diferente na vida desta família. Então, Pai, apresentamos esta chave, mas essa chave que vai abrir a porta, que vai ligar esse veículo, e eu penso, Pai, que essa chave é aquilo que vai dar partida a algo, a um bem, que essa família adquiriu. Então, eu quero abençoar, que esse carro seja bênção para esta família, para esta casa. Eu abençoo em nome de Jesus, todos digam amém, digam glória a Deus, amém. Graças a Deus. Queridos, nós já vamos começar a trabalhar nos nossos grupos, conversar sobre a questão do aniversário da nossa igreja. Nossa igreja, esse ano, completa 24 anos de existência. Então, é uma data memorável. Nós não vamos fazer o nosso aniversário como a gente sempre faz, a semana, o mês inteiro. Nós vamos buscar uma semana de julho e vamos fazer o aniversário da igreja. Na terça, na quinta, no sábado e no domingo. No sábado, dia 6, já está programado, vai estar conosco aqui a nossa regional Baixada. Um sábado de manhã, nós vamos receber aqui na igreja pela manhã, a regional vai acontecer aqui, e sempre no aniversário da igreja, no mês de aniversário, eles estão aqui. Então, são vários pastores que vão estar presentes aqui no sábado. Entenda isso, no sábado. Pós o aniversário, que vai ser na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Pós o aniversário, na primeira terça-feira, nós vamos receber uma comissão de pastores aqui para orar por sua família. E todos os pastores são pastores da Nova Vida.
Então, pegue isso, já comece a colocar na sua agenda, para você não perder esses benefícios que essa igreja está fazendo, criando para você, para sua casa e para sua família. Então, o aniversário está chegando. Ah, pastor, está muito longe para falar de aniversário. Que nada. Bota aí, março, ó, abril, maio, junho. Eu não posso contar com julho, porque julho a gente vai fazer logo no início. Então, só temos o quê? Março, ó, abril, maio, junho. Só podemos contar com esses 3 meses. Então, tem muita coisa para fazer, muito trabalho para a gente. Então, eu espero que você venha, que você participe desse projeto. Vamos falar o nome dos pastores que vão estar aqui. Dia 2, que de julho, já está confirmado, o Bispo Miguel vai estar presente com a gente, abrindo o aniversário, sabe? Eu acho que na quinta-feira quem vai estar com a gente é o Cléo Holanda, tá? Pregando, falando do amor para a gente. No sábado, nós vamos fazer um trabalho bacana. De manhã, vai estar os pastores aqui, e à noite nós vamos fazer um trabalho bacana. Nosso trabalho vai ser no estacionamento, e eu espero que nesse tempo nós já tenhamos tomado posse do terreno ao lado, porque se tomarmos posse do terreno ao lado, nós vamos já quebrar aquelas paredes, mesmo se nós estivermos em cima de pedras picadas, mas nós vamos ter um espaço de excelência, vamos fazer um culto de adoração para a glória e a honra do nosso Deus. Amém, amados? E no final de ano, nós vamos fazer lá, né? Final do ano, nós temos o tema para o final do ano. O ano quem lembra? O ano da travessia. Vai ser um momento que pós-alinhamento, né? Porque Deus, ele alinhou o povo para fazer a travessia. A travessia do Mar Vermelho foi quando ele deixou o Egito para trás, e dali para frente o Egito acabou dentro do Mar Vermelho, então se chama a travessia. Então, pós-alinhamento, nós temos a travessia. Quantos vão atravessar? Não sei, mas estamos lutando para que todos atravessem esse mar, e tomamos posse de um ano de 2025 como o ano da travessia, o ano dos bens do Senhor, o ano da misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então, esses são os nossos anúncios. Temos várias coisas para frente para acontecer nos nossos departamentos, então fique ligado, eu penso que vai ser bênção para a sua vida, para todos nós, né? Deus vai nos abençoar de uma forma excelente. Sábado agora, né, até esqueci, sábado agora tem culto de homens. Tem homem aqui? Amém. Vou repetir de novo, né? Tem homem aqui? Glória a Deus. Vou repetir mais uma vez, né? Tem homem aqui? Glória a Deus. Então, você que é homem, você precisa participar do culto de homem. Amém? Olha que amém frouxo, né? Então, você que é homem, precisa participar do encontro de homem. Então, sábado agora, tem o nosso culto de homem. Você é o nosso convidado, você é homem. Ore e participe de todas as programações de sua igreja. Nós vamos fazer agora o nosso ofertório. Peço que o seu coração seja generoso para você abençoar essa casa. Nós pagamos uma conta de luz, agora semana passada, que nos custou muito caro. Nós pagamos uma conta de luz de 6.230 e um pouquinho de reais. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, né? Eu acho que é muito dinheiro. É ou não é, gente? Eu acho que é muito dinheiro, né? Por quê? Nessa igreja aqui, se tem um ensaio, se liga ar-condicionado. Se tem programações nas salas, se liga ar-condicionado. Se tem alguma coisa aqui na igreja, se liga um ar-condicionado de 60 mil. Então, a semana toda, nós temos gastos de energia de uma forma muito grande, fora os cultos. Então, temos uma conta de luz muito alta, e estamos orando, pedindo a Deus, né, que Deus nos dê força e nos dê capacidade, porque quem paga tudo isso, não é o pastor que vos fala, quem paga tudo isso somos nós. É o meu, juntando com o seu, nós pagamos tudo isso. Então, esse bem-estar de estar debaixo do ar-condicionado, sentado numa cadeira, tendo um espaço de convivência, uma cafeteria para a gente tomar um café, comer um bom salgado, se você assim está comendo, tomar um bom cappuccino, não é isso? Tomar um drink, né?
drink esse que tem vários tipos. Quando eu falo drink, é drink que não é alcoólico. Amém, irmãos? Então, vai embora. Eu fui comprar achei muito engraçado lá em casa, que chegou os drinks, né, da onde a gente nos fornece isso. Aí eles mandaram um brinde para mim. Né, um brinde, um cálicezinho fechadinho assim, mandou um brinde. Aí a Márcia falou assim, caramba, isso é água com gás. Como estava em inglês escrito, eu falei, não sei o que. Aí eu abri, pum, gente, era pinga. Falei, Márcia, que é isso? Eu nunca coloquei uma gota de cana na minha boca. Depois de 54 anos, eu botei uma gota de cana na minha boca. Me deram um brinde aí, gente. Era um cálice de cachaça. Eu falei, só a graça do Pai. Corta isso, tá bom? Só a graça de Jesus na minha vida, né? Mas você tem a oportunidade de tomar um bom drink lá embaixo, não alcoólico. Hoje temos espuma que nós colocamos dentro desse drink. É algo muito legal, muito bom. Então, faça isso, participe. Quando você está participando lá embaixo, você está ajudando a pagar várias coisas da nossa igreja. Nós já temos o valor de entrada. Diga amém. E já temos valores guardados para a primeira prestação do terreno. Olha que coisa legal. Por que isso acontece? Por causa de você. Quando você consome lá embaixo, você faz isso acontecer. Quando você dizima, você oferta, você participa de tudo isso. Então, se sinta um participante, se sinta um amigo desse ministério, se sinta alguém que está dizendo assim, eu participei. Faça parte de tudo isso. Amém, queridos? Vamos entregar a Deus o que é de Deus? Então, se você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, eu peço a você que fique de pé para orar. Durou 1h20. Eu fiz já esqueci de novo, né? Eu fiz um reimplante. Eu tive um problema muito sério, eu soldei muito do lado de cá. Eu fiz muita solda, né? E a solda, ela me trouxe um malefício na vista direita. E eu já venho sofrendo isso há 4 anos, mais ou menos, de ver. Quando eu olhava para você, eu via 3 pessoas. Dirigir à noite, para mim, não podia dirigir à noite. Então, surgiu uma oportunidade. A médica, eu não sei se ela disse duplo implante, uma coisa assim, né? Está lá escrito lá. E esse trabalho que ela fez é um trabalho meio raro. E essa cirurgiã, eu sou a 4ª pessoa que fez esse trabalho na vista, né? Sou a 4ª pessoa que ela faz isso. E se você visse o quantitativo de papéis que eu assinei, de riscos,
Eu digo para você que quando eu estava na sala de espera, fazendo os trabalhos iniciais para operar, deu um negócio assim, sabe? Porque eu assinei em casa e tive que assinar uma série de coisas, e eu levei uma anestesia local nos olhos e tive que levar uma outra anestesia local para que anestesiasse esse lado. E eu digo para você que eu escutei tudo. A pior coisa do mundo é você escutar tudo o que estão falando. E tinha 4 pessoas na sala e a médica estava falando, está vendo como é que faz? Você tem que tirar esse lado, agora nós vamos queimar isso, vamos fazer isso, assim, assim, eu só escutando aquilo. Aí depois ela disse assim, agora a gente vai reimplantar. E quando ela fez o reimplante, ela disse, sucesso, o olho dele é bom, deu tudo certo, assim, assim, e começou a mexer, aquilo estava me agoniando. Eu tenho um problema muito sério na cervical doendo pra caramba. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim. E eu fiquei ali daquele centro cirúrgico. Só sei que eu escutei a finalização, quando ela disse assim, para uma acadêmica ou alguém que estava do lado vendo aquele reimplante, né, ela disse assim para a pessoa assim, agora você vai fazer o selamento, né? Aí veio mais medo ainda, né? Porque vai ter alguém que vai fazer um teste em mim. Eu pensei logo assim, né? E saí de lá daquele consultório sem enxergar das vistas, você sabia? Eu cheguei em casa apavorado. Se você vê o que eu passei para ela, para o outro dia, eu apavorado. Ela disse, calma. Eu fui no outro dia, ela fez um outro trabalho na minha vista, ela fez 5 coag laser pós a operação, e passou um remédio, e eu estou colocando, hoje eu não vejo mais você 3 vezes, 3 pessoas, estou com uma deficiência pequena, tem uma outra operação que vou fazer daqui a 4 meses, na mesma vista, mas vai ser algo bem mais simples, bem mais legal. Eu estou dando esse testemunho para agradecer a sua oração, agradecer o seu carinho, agradecer o seu amor, agradecer você pelas suas orações e pelo tempo que você gastou nas suas orações. Amém? Muito obrigado. Daqui até domingo que vem já estou sem esse óculos, não é isso? Porque eu não posso ter muita claridade na vista de jeito nenhum, senão fica pior ainda. Então, eu tenho que usar esse óculos em casa, fora, na rua. É uma tristeza estar com esse óculos. Amém? Outro adendo antes do Adriano pregar. Sexta-feira, nós temos a segunda etapa do jejum de Daniel. Temos o nosso culto, que vai acontecer sexta-feira, às 19h30. São surpresas de Daniel. Semana passada, essa sexta-feira agora, foi um culto de excelência. Eu espero que você venha, que você participe, que são surpresas. Amém, amados? Amém mesmo? Graças a Deus. Adriano vai estar pregando para a gente, trazendo uma palavra. Você pode receber Adriano com carinho, você pode aplaudir Jesus. Boa noite a todos. Opa, boa noite. Obrigado, Flavinho. Hoje eu vou precisar de água, porque o meu remédio me deixa seco. Seco com a boca seca, tá, gente? Porque bem que eu queria estar seco mesmo, que é difícil. Tá difícil. Hoje, para mim, é um dia muito feliz, porque hoje eu estou completando 5 anos exatamente de nova vida. Exatamente hoje. Eu lembro que há 5 anos atrás, nesse horário, eu estava nesse cantinho aqui, o Elcio e o Paulinho lá do canto de lá, me vendo tocando a primeira vez, e eu aqui com a blusa, com a guitarra azul, com a blusa meio vermelha, tocando terror com a minha guitarra aqui, todo feliz da vida, lembrando da Thaís ali no canto, Silvana e Flávia, lá naquele cantinho, atrás da cruz. Se a cruz tivesse aqui, ninguém ia vê-las. Elas estavam lá atrás, ali no cantinho. Aqui ainda tinha o Baiano. Quem lembra do Baiano, gente? Que hoje tem cabelo. Hoje ele tem cabelo, gente. E ele aqui, tocando aqui, a percussão dele. Eu ficava doido com ele tocando percussão. Lucas era mais magrinho. Nesse cantinho aqui.
Eu lembro exatamente disso. E foi muito bom, quando eu terminei de tocar guitarra, naquele dia, veio uma menina de fora cantando, a irmã de um outro menino que era baterista aqui, eu não lembro o nome dela. E aí, quando a gente terminou de tocar, aí o pastor ainda não me conhecia, não, né? Foi o pastor Romildo que me colocou para tocar junto aqui com ele na época que ele estava. Aí, quando o pastor subiu aqui, eu ri, porque ele, cadê o guitarrista? Eu estava sentado onde estava o Elcio ali, mais ou menos. Aí eu ri muito, porque ele falou, oh my God. Oh my God. Aí fez assim para mim. Depois daquele dia, eu continuei tocando, estou aqui até hoje. Hoje eu estou feliz porque não deixei de estar num posicionamento da guitarra, tocando a minha guitarra até hoje, mas com um atributo a mais, né? Um posicionamento a mais, que essa responsabilidade de trazer a mensagem, uma palavra de Deus. E eu sempre digo o seguinte, eu preciso sempre trazer mensagens que, primeiramente, falem ao meu coração, porque eu tenho certeza que, falando ao meu coração, vai falar no coração de alguém. Vai falar, porque aquilo que Deus me dá, concernente à minha vida, eu tenho certeza que também vai impactar alguns. E aí a gente pensa na questão da sensibilidade que foi pregada aqui no culto das mulheres. Quando a gente tem um ouvido sensível, coração sensível, a gente começa a entender que essa sensibilidade produz determinadas ações que nos fazem pessoas mais conscientes, mais maduras, porque mesmo tendo diversas questões no mundo que vem fazendo com que a gente tente desistir, queira desistir do caminhar, mas o amadurecimento, o ouvido sensível, como o Rogério pregou hoje de manhã, com a mente totalmente transformada, a chave virada, a gente começa a relevar determinadas questões e começamos a seguir o alvo. Que não está aqui mais, nem deveria, porque nós acreditamos que ele ressuscitou no terceiro dia. E quando a gente olha para aquela cruz vazia, a gente começa a entender que devemos seguir aquele alvo. Então, nosso alvo é Cristo. E eu me sinto muito feliz, porque nesses 5 anos eu cresci bastante como pessoa, cresci bastante como esposo, como pai, como muitas coisas na minha vida, na minha área profissional também, tenho crescido, graças a Deus, nos meus estudos, e tenho buscado. Eu agradeço a todos vocês que me abraçaram, menos o Elcio, que briga comigo até hoje. O Elcio, eu não quero falar com o Elcio, não. Porque o Elcio briga comigo até hoje. Mora aqui no coração, hein? Paulinho, não vou falar também do Paulinho, não. Paulinho briga demais comigo também. Está pensando que ele não briga, não, gente? Briga muito. Eu gosto da Silvana, que a Silvana me dá uns conselhos sérios. Briga comigo também, mas a Silvana, quando briga comigo, é tão bom, gente. Esses dias eu perguntei para ela assim, você acha que eu fui grosso demais? Ela chegou para mim e me deu a palavra sábia, alguém tem que fazer o papel do mal. Essa palavra chave, gente. É uma palavra sensacional. E eu falei assim, cara, é verdade mesmo, alguém precisa, né, fazer esse papel em vez em quando. Mas eu fico muito feliz e agradeço a todos vocês. Antes de começar a pregar, eu gostaria de externar sobre essas questões e dizer que, dependente de qualquer situação, muito obrigado a todos vocês. Agora sim, vamos entrar na nossa mensagem que eu preparei hoje para vocês. Tem algum dentista aqui? Tinha uma menina aqui que era dentista, ela está aqui hoje, que eu conheço. Mas tem alguém? Algum estudante de odonto aqui? Não, profetizo que vai ter um montão de gente aqui. Depois vocês vão entender por que eu coloquei esse dentinho. Bonitinho. E aí eu separei em casa, assim, hoje. Se quebrar, conserta ou joga fora? E por que eu pensei nisso, gente? Porque recentemente eu fui comer
antes de ler, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Recentemente, fui comer um M&M, gente, de amendoim. Quando eu mordi, meu dente quebrou. Que bênção! Um negócio que custa, vou falar o mais caro, R$10, me deu um prejuízo de quase 700. E quando eu cheguei no dentista, ele me perguntou assim, cara, o que você mordeu, doutor Renato? Se um dia ele ver essa pregação, ele vai lembrar. Eu falei assim, foi um M&M. Ele, M&M? Fez isso com o teu dente? Eu falei, não sei, o senhor que vai me dizer, porque o profissional é o senhor. Aí ele foi ver, ele, não foi, já estava fraturado. Um M&M não faz isso, não tem poder para isso. Mas o meu dente já tinha uma fissura, e eu não tinha percebido. E quando eu mordi aquele bendito M&M, gostoso, suculento, que eu achei que era aquela casquinha que estava quebrando, junto com ele foi meu dente. E eu falei assim, misericórdia. Eu não sei aonde esse dente foi parar, porque... Alguém aqui já engoliu o dente? Eu acho que eu engoli o meu. Porque ele não estava aqui, eu só senti quando você passa a língua, lembra? Aí tem gente passando já até a língua aí com o dente quebrado. Deve ter alguém passando aí para sentir o dentinho quebrado. Se você tiver com o dente quebrado, pense nisso. Conserta ou joga fora. Eu consertei. Mas vamos lá. A palavra de Deus nos diz em Jeremias essa seguinte passagem. Eu sempre falo assim, 1, 2, 3. Olha só que interessante. Nós já conhecemos essa passagem bíblica, onde o profeta Jeremias ouve a voz do Senhor, ele precisava ouvir a voz do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Jeremias precisava ser ensinado acerca de determinada questão, e a voz do Senhor falou assim, vai até a casa do olheiro. E Jeremias pega e vai. E quando ele chega lá, ele começa a ver o olheiro trabalhando. Era muito comum, naquela época, a gente entender e algumas questões mediante parábolas, mediante algumas coisas que aconteciam. Então, as pessoas aprendiam e ensinavam falando sobre determinadas ações. Então, quando Jeremias vai, levanta e chega à casa do olheiro, ele começa a ver aquele homem trabalhar, aquela pessoa trabalhando, e uma das coisas que a palavra de Deus me trouxe de conforto é, conforme o que pareceu bem aos olhos de quem? De Jeremias? Não, do olheiro. O olheiro, nesse momento, é o profissional. É a pessoa que sabe o que está fazendo. Entendam bem isso. O olheiro é o profissional e sabe o que ele está fazendo. Quando eu cheguei lá no dentista, que ele falou que não era, ele simplesmente olhou e falou assim, Adriano, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um negócio e vou pensar, porque eu acho que dá para recuperar. Eu falei assim, mas foi grande a fratura. Ele foi, mas eu acho, mas só que agora eu não vou ter tempo, porque eu preciso de tempo. E pensando, preparando essa mensagem, toda hora vinha essa voz, o tempo. O tempo é algo que cura, irmão. O tempo é algo que restaura. O tempo é algo que transforma as nossas vidas de um processo que muitas das vezes é ruim para um processo muito bom. Eu estou aqui mordendo com meu dente, com a beleza, mas com medo dele. Ele está aqui.
Mas na hora que eu mordo em cima dele, eu tenho medo, mas ele falou comigo assim: vida normal. Porque a minha pergunta para ele foi: e aí, tudo bem com esse meu dentinho? Aí ele: vida normal. O que eu quero trazer para vocês nessa noite que, independente de qualquer situação, dependente de qualquer tribulação, vida normal. Mesmo contra a nossa vontade. E muitas das vezes a gente não quer. Estar na mão do olheiro é se colocar como um produto de que ele vai fazer a diferença. Eu e você somos um produto na mão de Deus. E que produto é esse? O produto de colocar o evangelho à frente. Um produto de trazer para aquelas pessoas que estão esquecidas do amor de Cristo, que elas ainda são amadas. E quando eu penso dessa maneira, eu começo a entender que, independente de qualquer situação, eu preciso entender que o meu olheiro continua me amando. Mas, antes de consertar o meu dentinho, houve um processo. Eu precisei voltar para casa, com meu dente quebrado, e ali passar alguns dias com ele. E o incômodo foi muito grande, porque eu queria morder daquele lado, e eu não podia. Mas a palavra do Senhor está confortando os nossos corações, o meu coração, que se quebrar, joga fora. E numa visão contemporânea, o que é isso? Eu, por muitas das vezes, acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias com esse dente antes de fazer todo o processo. Eu queria tirar, porque ele estava me incomodando, porque seria muito mais fácil eu falasse com ele assim: doutor Renato, dê uma anestesia e arranca ele fora. Para mim, a minha visão. Só que quando eu parei para pensar, que depois que eu arrancasse ele, que eu quisesse colocar um implante, em vez de 700, eu ia ter que gastar quanto? 4.000. E aí me trouxe a memória: é melhor processar os 700 agora do que 4.000 no futuro. Isso se eu colocar, porque senão você vai ficar banguelo. Pensa que toda vez que você quebrar um dente, você mandar arrancar em vez de consertar, vai ficar banguelinho. Isso era normal lá atrás, para algumas pessoas, mas não é normal hoje. É por isso que eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão de visão contemporânea. Antigamente, para minha avózinha, minha avó já faleceu, já tinha 90 anos, arrancar um dente era super normal. Eu não vou expor ninguém hoje aqui não, mas não vou falar sobre isso não. Mas eu gostaria de chamar um professor de história aqui na frente, para me dar base para falar o que é contemporâneo. Vem. Agora eu peguei ele de jeito. Se ele não explicar, quem sou eu para explicar? Cadê? A Martinha também está aí. Gente, boa noite. Dá uma aula, né? Rapidinho. A visão contemporânea, na verdade, vem depois da Idade Média, ali em 1780. O marco dela vai ser a Revolução Francesa, a consolidação do capitalismo e a divisão dos poderes. Por exemplo, alguém hoje que nasceu e tem 60 anos e outro, alguém que tem 20 anos, também são contemporâneos. São 2 indivíduos que vivem numa idade, numa visão contemporânea, numa visão de alinhamento, numa visão legal. Opa! Agora a aula dele deve ser cara, gente. Olha só o que ele disse aqui, que é muito importante. Eu conversei ali um pouquinho com ele ali, e a gente combinou um negocinho ali. Quem tem 60 anos ou tem 20 anos são, ou é, contemporâneo.
Quem é a pessoa mais velha que está aqui hoje? Oh, meu Deus, a prova. Quem é uma pessoa mais velha? O pastor não pode levantar, não, porque ele... Quem aqui tem 60 anos? Levanta a mão. Tem uma irmãzinha, tem uma outra. Quem que tem 60 anos tem coragem de vir aqui à frente? Deus grandão. Vem cá, ao contemporâneo. Agora, eu vou chamar um jovem de 19, 20 anos. Ó, vem, pode vir. Ali, eu gostei. Que atitude. Como é que é o nome da senhora? Esmeralda. Gente, Esmeralda é mais caro ainda. Só está subindo coisa top aqui hoje. Segura aqui rapidinho. Dá para ela primeiro. Não, calma aí. Depois você liga o amarelo aí para mim. Cadê um jovem aí de 19, 20 anos? Gente, esse cara é roqueiro. Você toca guitarra, cara? Não. Se eu te falar que eu tinha um sonho quando eu tinha... Você tem quantos anos? 19 anos, eu queria deixar meu cabelo crescer para ficar igual o teu, para eu tocar guitarra e fazer assim, faz. Eu era doido para fazer isso. Tentei deixar, mas não deu. Já que tem 2 aqui, vem mais um jovem. Vem uma menina. A gente vai confrontar aqui agora essas 2 questões de ser contemporâneo. E vocês vão entender daqui a pouquinho aonde eu vou chegar. Cadê mais um jovem aí, gente? Vem, ô menina. Como é que é o nome agora? Filha do pastor. Vem, filha do pastor. Vem, Evelyn. Vai lá mesmo pro cantinho, vai. Eu não sei se essa tela vai pegar todo mundo, não. Abre aquela grandona. Fica aqui, fica aí. E vocês 2 vêm aqui pro cantinho. Deixa eu tirar isso daqui. Isso, pode ficar aqui mais para cá. Olha só que coisa legal, tá, gente? O que eu estou fazendo com eles é colocando 2 tempos que viveu nos anos, nascimento, anos 60. Anos 2000. 40 anos de diferença. Nós temos essa distância, essas pessoas contemporâneas, e essa distância de tempo entre vivendo a mesma coisa hoje. Porém, com 20 anos e com 60 anos. Agora vamos lá. Quando a gente fala isso no mundo moderno, o consumismo e a tecnologia é totalmente avançada. O que vocês consomem de tecnologia hoje? Só telefone, né? Só telefone. No caso, o telefone hoje em dia, a internet é para tudo, né? Consomem. Vocês consomem a internet também? Sim. Agora, o que vocês veem na internet? Cuidado. Redes sociais, vai, fala aí, fala para mim, fala aí. Não fica com medo. YouTube, Netflix. Vocês também? Status, Facebook, tudo. Isso é muito moderno, gente. Eu vou tirar vocês daqui, porque vocês vão atrapalhar a minha pregação. Eu só vejo por coisa de comida. Esquenta a cabeça não, que eu vou acabar com a menina ali hoje, que eu vou ficar assim, ó. Tá? Não esquenta não, se você não abrir a lente. Vocês também veem comida? Não? Você não come não, cara? Não vejo bicho de comida, mas eu como. Quando a gente pensa nessa questão de contemporâneo, o consumismo, eu tenho certeza que esses daqui consomem mais do que esses. Eu tenho certeza disso. Quem é pai sabe. Porque esses aqui, mesmo consumindo os mesmos produtos, eles acabam tendo a noção de que o que eles estão consumindo precisa de um determinado tratamento, de um determinado processo, de uma visão.
Esses daqui, me desculpem, eu tenho filho da idade de vocês, eu posso falar. É difícil. É complicado, porque eles não têm noção de tempo, de dinheiro, só quando começa a trabalhar. Porque é assim, ó, meu filho sai para ir para a universidade e fala assim, aí eu vejo lá no cartão lá, não sei o que, 7 e pouco, 15 e pouco. Chega no final do mês, eu falo, meu filho, o que você está querendo que eu morra de fome? Eu estou estudando, eu estou crescendo, eu preciso. Mas não tem como comer um negocinho mais barato? O quê? Aquilo dali é muito barato, R$15. E eu e minha esposa, quando a gente sai, vamos comer, a gente procura o mais barato para comer. A gente divide o refrigerante, gente. A gente pega aquele negocinho lá, pega o copinho e fala assim, pega um copo só, que a gente fica enchendo toda hora. Não é isso? É desse jeito. É desse, esses daqui. Ai, que vergonha. Eu não vou dividir copo com ninguém, não. Eu quero o meu copo. E se tiver os 3, eles dizem o seguinte, eu não vou beber no copo de vocês, não. Não vou, não. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Vivem no mesmo tempo com um pensamento totalmente diferente. Mas a ação é a mesma. E quando a gente fala da palavra de Deus, estamos vivendo no mesmo tempo com ações diferentes. Perdulário. Quem sabe o que é uma pessoa perdulária? O que é, gente, perdulário? Hã? Perdulário. Fala, Érica, eu sei que você sabe. É uma pessoa que gasta sem medo. Estou nem aí, sem saber o que é o dia de amanhã. Eu vou gastar mesmo. Vai que eu morro amanhã. Vou torrar tudo. Você vai no shopping, olha assim e fala assim, está precisando de quê? Gente, eu estou precisando de arroz e feijão. Você entra no mercado e sai com um carrinho cheio. Eu preciso disso, mas eu preciso disso. Mas, gente, para que isso tudo? Você vai para qualquer outro local, você gasta, eu quero, e gasta, e gasta, e gasta. Isso é uma pessoa perdulária. Não tem noção. Esbanja, sem medo. Sem pensar no amanhã. Sem pensar no amanhã. Não pensa. Vocês são perdulários? Não, eu sou controlada, Eu não vou te expor, não. Fica assim mesmo. Quando ficar com medo, fala assim, deixa eu ficar quieto. São perdulários? Sou controlado, me controlo. Pai e mãe estão aqui, não? Não vou nem perguntar para o pastor. Não controla, eu ia perguntar. Agora, mais caro. Tá bom, pastor. Senão a Evelyn vai querer ir embora. Fica quietinha, Evelyn. Agora nós vamos entrar no assunto que quando eu pensei nisso, conversando junto com a Érica, eu falei assim, gente, isso é pura verdade. Não avalia a possibilidade de conserto. Compra e coloca no outro lugar. Agora eu não vou perguntar para eles, eu vou perguntar para vocês. Quando eu falo que não avalia a possibilidade de consertar qualquer coisa, qual o lado que não vai avaliar isso? Para consertar. Quem que vocês acham? É esse lado de cá que não conserta nada ou esse lado de cá que não conserta nada? O de lá, por quê? Estão nem aí, cara. É só trocar. O celular travou, porque assistiu uma coisa que não deveria, deu um vírus. Joga fora, meu celular está ruim, com 254 de memória, 8 GB de RAM, que não sei o quê, e joga fora, não funciona para eles. Quantas coisas vocês mandam consertar? Tudo. Manda consertar tudo. A lâmpada queimou, tem conserto? Se tiver conserto, a gente conserta. Tem conserto. Não é... Mas a lâmpada não tem conserto, não. Lá em casa, não, né? Tem, não. Agora ferrou. Tem conserto, não tem conserto. Mas manda consertar.
esse lado de cá não manda consertar, gente. Esse lado substitui. Recentemente, uma televisão minha parou. E eu fui na loja. Quando eu cheguei na loja, aqui nessa rua, que eu levei a televisão, falei assim, a minha televisão está aqui, eu queria trocar a tela. Aí ele olhou para a minha televisão e falou assim, senhor, compra outra. Eu falei, moça, mas eu quero consertar. Ele, compra outra. Eu falei assim, mas essa televisão é pesadinha. As outras que eu estou vendo é tudo leve. Meu amigo, o dinheiro que você vai gastar consertando isso daqui, você compra uma nova. Mas eu falei assim, mas essa daqui vai durar. Conserta, senhor. Eu falei assim, mas não tem, conserta. Aí eu fui embora. Porque eu já vi que eu não ia conseguir convencer aquele homem de consertar. Porque quando ele olhou para o meu produto, ele falou, não presta mais para consertar. E eu fiquei triste. Minha televisão está lá enrugada. Um lado branco, outro amarelo. Mas está lá. Simples assim. Então, quando a gente fala de contemporâneo, a gente está falando disso. Agora, tudo para eles tem que ser novo. Para essa geração, não. Tem que ter um jeito de consertar. A gente tenta dar um jeitinho. A gente tem que dar um jeitinho. Que pode dar um jeitinho, isso dá, né? Com certeza. Só a dona Dora sabe que ganhou a fry dela para consertar 5 vezes. Quanto? 5 vezes. O quê? A panela dela é fry. Airfry. As 5 vezes já dá para comprar uma nova, né? Porque o que você gastou de dinheiro consertando 5 vezes, né? Aí a gente também... Agora, quando a gente fala de relacionamento, vou começar a piorar um pouquinho, tá, gente? É descartável. A gente ainda chega com algumas desses aqui, quando dá ruim no relacionamento, seja ele amizade, vamos falar de amigos. O que a gente fala? Dá um tempo, né? Dá um tempo, vamos tentar melhorar isso daí. Vamos tentar consertar. Vamos tentar consertar. Tuas amizades. Deu ruim no colégio, o que você faz? Dependendo, você afasta. Se afasta. E você? Também. É simples assim. Eu não tenho por que ficar ali me justificando dentro de um relacionamento que hoje é muito fácil. Para que eu vou ficar simplesmente... E aí, meu amigo? Vem cá, Elcio. Vem cá, meu amigo. Não. Vem cá, Paulinho. Vem cá, você é mais cara de pau. Paulinho, meu amigo, nós brigamos muito. Nós, não brigamos não, tá, gente? É brincadeira. A gente conversa. A gente brigou. Paulinho, você não presta. Mas você não presta, Paulinho. Mas eu gosto de você é meu amigo. Mas eu não quero saber de você. Que resolve. A gente... Eu posso revelar a tua idade ou não, né? Eu sou jovem? É jovem. Por favor. Você está naquele lado de lá, né? Os outros acham que eu sou velho, que eu tenho cabelo branco. Não, você está do lado de lá. Mas o Paulinho ainda tem um questionamento que, dentro dos relacionamentos, ainda quer continuar, criar. Agora, os jovens mais novos, se não forem muitos amigos mesmo, eu te troco por outro. Não quero saber mais de você. Não é o meu caso nem do Paulinho. Por mais que a gente brigue, a gente pode ficar sem falar um pouquinho um com o outro, mas a gente ainda tem a consciência que a nossa amizade pode dar bom. Obrigado, Paulinho. Te amo. Te amo. Xingo, mas... Então, é só para vocês terem uma ideia que muitas das vezes, quando a gente pensa na questão do relacionamento, a gente quer jogar fora. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos diz que a gente precisa cultivar os nossos relacionamentos. E amar ao próximo como a nós mesmos, que nós olhamos no espelho assim e falamos, nossa, que cara lindo. Já viu quando você se olha no espelho assim? Por mais que você se sinta, mas você precisa dizer assim, nossa, que pneu bonito. Eita, Michelin, aí eu fazendo propaganda. Goodyear, de marca, bonito. Nossa, não está muito bem não, porque é isso. Mas eu continuo bonito. Ou então você se olha no espelho e diz assim,
Eu preciso melhorar determinada coisa. Vou melhorar. Você vai atrás disso. Isso não é errado. O que não pode acontecer é você se achar bonito, se achar lindo, achar que você merece o perdão, mas na hora de perdoar o teu irmão, você acha que ele não é digno. Cuidados com nossos relacionamentos descartáveis, porque tem muitos que estão fazendo isso dentro da igreja. Eu prefiro ir para o outro grupo, eu prefiro ir para o outro grupo, eu prefiro ir para o outro grupo. E por que isso? Porque, infelizmente, dentro da igreja se dão vários grupos. Porque se tivesse um grupo seguindo a Jesus, aquela pessoa que não estivesse se enquadrando, ia falar, tchau, vou embora, porque todo mundo está no mesmo alinhamento, seguindo o mesmo propósito. Mas não é isso que acontece. Quando isso não acontece, significa que os relacionamentos ficam quebrados, e esses quebrados acabam fazendo o quê? Dando margem para o pecado. E aí eu começo a pecar. Como que eu peco? Essa menina é muito feia. Aí isso já se espalha. Já se espalha como? Através de fofoca. Através de fofoca. O que eu te disse? Com outras palavras. Que ela é uma pessoa muito legal. Mas não foi isso que eu te disse. Que ela é uma pessoa horrível. Mas não foi isso que eu te disse. Não. Não? Não. O que eu te disse? Que ela é uma menina muito feia. Só que aí eu piorei. Eu só Ao disse... mesmo tempo eu também melhorei. E criando duas histórias diferentes. Agora ele acabou comigo. E levando para caminhos diferentes. Sejam eles bons ou ruins. Continua. Estão conseguindo entender uma questão que, quando eu falo com um, chega no ouvido do outro, pode totalmente distorcido. A gente fala que isso, muitas das vezes, é o telefone sem fio. E o que eu sempre falo com algumas pessoas, é melhor que me perguntem. Porque eu tenho certeza, por mais verdadeiro que sejam do que eu falei, não vão falar a mesma coisa que eu disse. Aí entra, muito obrigado, cara. Como é que é o teu nome? Tiago. O Tiago, sem querer, me ajudou. Ele simplesmente começou a tentar melhorar e piora. Ele acha que está melhorando algo, mas ele acaba piorando. E é um cuidado que precisamos ter. Mas, esses dois tempos, agora eu vou pedir para vocês virem se aproximando enquanto é isso que eu vou falando. Vem vocês 4 se aproximando de mim. Esses dois tempos estão assim, ó. Vai chegar num momento que é um equilíbrio. Pode vir mais pertinho. Isso, não fica com medo não. Isso. Nós estamos vivendo a mesma situação, o mesmo momento, ouvindo as mesmas palavras e tendo entendimentos totalmente diferentes. Tem muita gente ouvindo o que eu estou falando, talvez levando para um desejo do coração. Que bom que eu estou ouvindo isso, porque tem outra pessoa aqui dentro que está precisando ouvir dessa maneira. Só que a outra pessoa que está ouvindo da maneira está falando assim, ai, que bom, gente, que ele está falando isso, porque está falando no coração da irmã. Você não sabe de nada, inocente. Vocês não sabem de nada. Porque muitas das vezes, o que nós precisamos entender aqui, é que o único caminho é Jesus. Precisamos entender aqui que mesmo estamos vivendo uma visão contemporânea, estamos vivendo em um fato que Jesus Cristo não mudou. E não pode ser diferente nem para você, nem para você, nem para você e nem para você. O Jesus Cristo que é para você, é para você, é para você, é para você. Que cura você, te cura, te cura, te cura. Que vai deixar por situações difíceis. É contigo, é contigo, é contigo e é contigo. Mesmo com tantos pensamentos diferentes, significa
que o Jesus Cristo vai agir do mesmo jeito, mas para agir do mesmo jeito, eles precisam estar ligados no alvo. Porque se eles não estiverem ligados naquele alvo, Cristo, a ação vai ser totalmente diferente na vida de você. Ah, mas Adriano, tenha fé. Sim! Mas o coração, se estiver ligado, Deus vai agir do mesmo jeito. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos ajudantes. E agora, muito obrigado mesmo. E agora a gente vai dar uma continuidade, bem rápida. Próximo slide. Deus conserta ou joga fora? Deus conserta ou joga fora? Deus conserta ou joga fora? Quem pode ler? Mesmo quebrado, Deus prefere consertar do que jogar fora. E aí, agora que a gente vai entrar lá naquela passagem de Jeremias que a gente leu. Existem alguns processos, e esses processos, muitas das vezes, são doloridos. Esses processos podem trazer, para mim e para você, um desconforto muito grande. E qual seria esse desconforto? Eu vou falar, mas antes de eu começar a falar todos os desconfortos, eu vou falar uma questão muito simples. É essa. Deus tem um projeto na tua vida e na minha vida. Mesmo sem forma, o oleiro, quando ele pega o barro, ele já sabe o que ele vai fazer. O propósito do barro, da vasilha, já está pronta na mente dele. Se você pegar qualquer pessoa que é artesão, que tem uma determinada situação de habilidade artística, ela pensa em algo e ela reproduz aquilo. Eu fui fazer um trabalho nos meus estudos, na área de psicologia, e a gente precisava fazer algo na questão do cérebro. E não tinha nenhum artista. E tinha um que falou assim, eu sou artesão, sim. E a gente não sabia. E a gente falou para ele assim, Kleber, fica a teu critério. Faça aí o que você achar. Mas fazer o quê? Ele deixa comigo. Gente, é porque eu não trouxe a imagem, que eu estou lembrando dele aqui agora. Ele fez um cérebro e ele colocou lâmpadas dentro desse cérebro dali. Desenhou. Ele fez tudo com ferro. E quando ele chegou na sala de aula, na apresentação, e disse assim, isso daqui é a nossa mente. E ele acendeu e aquilo ficava piscando. E aí, gente, o que é isso? Isso são os neurônios. Eita! Cada um agindo de uma forma diferente. E eu perguntei depois para ele, como que isso surgiu? Ele falou assim, eu sou artista. Na minha mente, quando a gente estava conversando, eu já veio tudo isso na minha cabeça. Eu falei, cara, você conseguiu fazer isso tudo com um pedaço de ferro? Sim. Coisa que eu nunca imaginaria. Eu não iria imaginar. Mas quando Deus tem um projeto para mim e para você, Ele vai trabalhar na minha vida e na tua vida, olhando lá na frente. Eu não consigo enxergar, mas Deus já consegue enxergar lá na frente. Então não se preocupe não, gente. Está tudo certo. É só continuar caminhando. Se você continuar caminhando, o caminho vai dar tudo certo. Próximo. Agora a gente vai entrar um pouquinho em algumas questões, que esse que é o chato da história. Se ele já tem um projeto lá na frente, por que tem que acontecer muitas coisas? Mas, para fazer um vaso, o oleiro precisa pegar o barro. Depois que ele pega o barro, o primeiro passo dele é tirar todas as pedras, todos os paus, todas as impurezas. Porque senão ele não consegue projetar aquilo lá na frente. E isso dói. Tirar. Infelizmente. Dói.
Mas o segundo passo também dói. Ele amassa para ficar um pouco mais maleável. O terceiro passo, ele molda, para que não haja nenhum tipo de espuma, nenhum tipo de desperdício, mas que o vaso, ele não consegue expressar nenhum tipo de desejo, simplesmente aquilo que o barro expunha. Aquilo que o barro é, que o olheiro tem na mente. O barro é a matéria-prima. Eu e você somos matérias-prima. Em alguns momentos, por mais que a gente queira, a gente precisa continuar na mão do olheiro. Quarto passo. E aqui começa uma trajetória muito triste do vaso. Ele precisa ficar numa prateleira, amadurecendo. O barro, depois que ele é moldado, ele vai para uma prateleira e ele fica ali, secando. Mas o quinto passo vem um polimento. Quinto passo, polimento. É trabalhoso. O último passo é a etapa que esse vaso vai no forno, que é a prova. É aqui que ele quebra. Existem outros momentos que aí eu posso falar lá do quarto passo, quando ele vai para a prateleira. Não, quarto passo, quando ele vai para a prateleira. O que acontece? Muitas das vezes, por um descuido, por uma prateleira que está mal colocada, ele pode simplesmente quebrar. Esses dias, eu estava na casa da minha sogra, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, o que houve? Ela, uma cristaleira, né? Cristaleira, que eles dão o nome, né? Eu falo estante, alguma coisa. Ela falou, a minha cristaleira quebrou o vidro, e quebrou tudo que tinha em cima. E desceu e quebrou tudo. E eu perguntei, o que houve? Ela falou, não sei. Eu falei, será que é porque tem mais de 30 anos? Aquele vidro não aguentou mais depois de tanto tempo. E muitas das vezes acontece isso na minha vida e na tua. Algumas situações fazem com que a gente acabe caindo da prateleira, quebre. Mas que como para Deus nós temos conserto, o olheiro ele consegue pegar simplesmente trazer toda essa restauração. Mas essa etapa do forno e do fogo é onde a gente consegue entender quem serão as pessoas ou os vasos aprovados que, a partir disso, vão para a vitrine. E quando ela chega na vitrine, já trabalhei um pouco com marketing, né? Eu sou da área do marketing, e falo o seguinte, quando você é um produto muito bom, as pessoas perguntam por você. Eu sempre quando eu estou falando das minhas aulas, eu falo assim, quando você chega dentro de um mercado, você pergunta sobre, se tiver alguém ali, tem Coca-Cola aí, gente? Você trabalha, né? Não é com mercado não, né? Pensei que era com mercado. Mas um piso, né? Um piso. Tem determinada marca de piso aí? Que são as pessoas confiáveis, né? Aqueles pisos, aquela marca que é confiável. Você chega lá e pergunta, não tem não? Você pergunta, não tem não. Aí ele pega e leva outro. Mas, mesmo não tendo aquele piso, aquele refrigerante, ou aquele produto com marca confiável, a gente acaba substituindo aquilo. Mas a gente pergunta por algo. Mas, para perguntar, houve um processo. E é esse processo de muitas das vezes ser limpo, o processo de ser amassado, o processo de ser moldado, o processo de passar pela moldagem do secamento, depois disso do polimento e depois disso do fogo. A partir disso você está pronto. O produto, quando ele é totalmente viável, as pessoas vão atrás dele, as pessoas querem ele. Alguém aqui já chegou... Tira o meu som aí agora, porque isso pode dar dor de cabeça. Vou fazer que nem um pastor.
Mas no futuro, tá? Por causa disso. Mas, muitas das vezes, as pessoas não brigam por determinados produtos ou por determinadas marcas. Eu não quero aqui comparar ninguém como um produto desse, porque nós somos muito diferentes. Esses dias eu tendo uma aula, e um professor me disse assim, se o pessoal não consegue estudar um rato direito e falar o que o rato pensa, por que ele age daquela maneira, quem sou eu para falar de um ser humano? Aí eu perguntei para ele, professor, mas por que isso? Ele falou, porque eu estudo os ratos. E a gente faz processos no rato e coloca para o nosso ser humano, que são o comportamento. Vocês sabiam disso? Porque não pode fazer nas pessoas, tá? Eles fazem nos animais. Só que o comportamento daquele animal, muitas das vezes, reflete no que eu e você fazemos em todo momento. Só que ele diz o seguinte, o comportamento de um animal daquele dali não pode de maneira nenhuma se comparar à nossa mente humana. É muita coisa, é muita coisa. E para a gente entender sobre essa questão, a palavra do Senhor veio a Jeremias, no 18, versículos 6 e 7, dessa maneira. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não podereis eu fazer de vós como fiz a este olheiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E muitas das vezes a gente pergunta, será que eu posso passar por esse processo? Será que isso tudo que está acontecendo comigo deveria estar acontecendo? Pergunte a Deus. Porque se você me perguntar, eu vou falar não. Aí eu vou falar com o meu julgamento de pecador. Vou falar, não, meu irmão, você está merecendo isso mesmo. Não, minha irmã, você está merecendo isso mesmo. Uau, você tem que passar para se consertar. Não, você tem que passar para se consertar. Mas lendo essa palavra eu descobri que todos nós somos vasos. O olheiro morreu, ressuscitou. E vem trabalhando, moldando a minha vida e a vida de cada um de vocês aqui nessa noite, de maneiras totalmente diferentes. Agindo na minha vida de uma maneira e agindo na tua de outra. Mas no final de tudo, é bênção para mim, é bênção para você. Vai chegar, meu irmão, sem sombra de dúvida. Mas eu preciso me manter no caminho. E se manter no caminho, muitas das vezes, vir aqui, não como bêbado, tá, gente? O bêbado consegue, assim, ele faz isso. E abraça a cruz. Está andando torto, meu irmão, continue andando torto. Mas abrace a cruz no final de tudo. Não perca esse alvo que eu disse no início. Não perca. Tenha em sua mente que se você continuar seguindo, mesmo tropeçando, mesmo tendo que desviar os caminhos, porque aquele caminho está ruim, o Senhor é contigo. O Senhor é com vocês. E eu separei essa pequena frase para vocês. Ele não desiste de você nunca.
Obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Graças a Deus. Deus é bom, que Ele nos encha cada dia mais, que a sua misericórdia seja perfeita em nossa vida, na nossa alma. Posso ouvir o amém da sua parte? Graças a Deus, que Deus nos encha de paz e de tranquilidade, para a glória e o amor de Deus. Ré maior. Mas de ti, diga bem forte, vai. Mas de ti, diga mais de ti, mais uma vez, diga bem forte, vai. De ti, diga menos e menos de mim, menos de mim, diga bem forte, menos de mim, menos de mim. Coloque a sua mão no seu coração e diga: que Ele cresça, que eu diminua. Quero ouvir a sua voz. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga mais, peça mais dele, querido. Sempre mais do Senhor e menos da gente. 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 Mais de ti eu quero, Pai, oh aleluia. Muito mais de ti, eu quero mais de ti. Diga em menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, yeah. Oh, 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 e menos de mim, yeah, yeah. E menos de mim, e menos de mim. Que essa verdade apareça na sua vida, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor,
servo de todos os irmãos. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Peça essa oração na terra nos céus, deixa os céus descer na terra como és nos céus, deixa os céus descer. Deixa o céu descer na sua vida, deixa a glória de Deus descer na sua vida, porque nós sabemos que quando nós buscamos a Ele, nos diminuímos e dizemos que Tu é o Pai que está no céu, e Tu tem trabalhado na nossa vida, coisas grandes vão acontecer. Então que venha o reino dele na minha e na tua vida. Diga: teu é o reino, diga: teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é para ele. Aleluia. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela conscientização de duas gerações que se encontram, mas tem um só Deus que pode curar, transformar, mudar. Ó Pai, nos dá direção novas. Nós possamos entender que o tempo é esse. E nós temos que virar uma chave na nossa vida e entender que essa virada de chave vai mudar a nossa história para um patamar e um momento diferente em nossas vidas. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Você pode estender as suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, e leva-nos debaixo da Tua proteção. E até novamente nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe. Rica! Aplauda Jesus. Deus abençoe, vai em paz. Deus abençoe, vai em paz.